Queridos adolescentes, bom, essa transmissão foi feita pelo Facebook, mas foi o único jeito que eu consegui gravar essa aula para vocês. Espero que seja uma boa aula, uma aula proveitosa para todos nós, proveitosa e que a gente consiga aí, nos alimentar da palavra de Deus e continue nessa dinâmica, mesmo online, participando juntos do aprendizado da EBD, que é uma ferramenta importantíssima para todos nós, inclusive para vocês. Não vou dar aula de óculos não, tá, gente? Só para eu poder ler, porque a idade vai chegando e a gente precisa desse auxílio às vezes. Não dão risada não, porque vai chegar a hora de vocês também. Bom, a nossa aula hoje fala sobre um tema muito especial. Eu vou tentar aqui ser bem rápido para esse vídeo não ficar muito extenso, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre secularização e qual é o desafio da juventude para um tempo assim tão secularizado como que a gente vive e como que vocês lidam com isso no dia a dia de vocês. Primeiro, a gente precisa conseguir entender, ficar bem claro para a gente o que é essa tal de secularização. Bom, vou deixar a dica aqui para vocês pesquisarem no dicionário uma abordagem mais profunda, pode ser até na Wikipédia, talvez você tenha uma pesquisa boa sobre o que é secularização. Mas aí a gente, como vive em um mundo secularizado? A secularização pode ser pensada como algo em que torna os relacionamentos mais superficiais, né? A ausência das coisas absolutas pelas coisas questionáveis. Os princípios éticos são relativos, o que é ética para você nem sempre é ético para mim e vice-versa. Tudo se torna um pouco mais superficial, não há uma verdade absoluta, a minha verdade pode ser diferente da sua verdade. Isso tudo é secularização, pensamento secularizado, liberdade de escolha, cada um é o que quer ser, é o que gosta, tudo isso envolto por uma grande ausência de referências, mídia de todo tipo, né? As mídias sociais aí bombando e a massificação disso, as culturas relativas, e tudo vai ser relativizado, tudo é subjetivo, né? As transformações culturais também não param. Como é que a gente então é cristão? Como a gente lida com essa secularização que está acontecendo aí fora e envolve a gente, porque envolve a nossa vida, envolve a nossa correria, envolve a maneira como a gente se envolve com as pessoas, a maneira como a gente busca a nossa profissão, a maneira como a gente lida com a pandemia, a maneira como a gente lida com a quarentena. Se a gente não tomar cuidado, esses pensamentos vão moldando a nossa cabeça, a gente vai ficando meio que agindo, seguindo e reproduzindo, falando essas coisas no linguajar da gente. Texto básico para a gente ler aí, Romanos 12, 1 e 2. Você pode acompanhar na Bíblia aí, que você tem, tá bom? Espero que vocês façam a nossa aula com Bíblia, viu? Portanto, irmão, rogo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí, um versículo que vocês conhecem bem, que vivem ele aqui, sexta-feira, quando a gente pelo menos estava sempre podendo cultuar, na sexta-feira sempre acontecia, que era a metanoia, né? Não se moldem ao padrão desse mundo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, mas se transformem, mas se moldem, mas busquem a renovação da vossa mente para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês sejam capazes de experimentar, Bom, o André está assistindo aqui, né? Bom, tá junto com a gente. Capaz de experimentar e comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ok? Bom, queridos, renovar a mente, viver uma vida com uma mente transformada, essa metanoia, que é o que vocês sempre tornar, né? Uma mente renovada, transformada, uma mente que não está nesta pegada, nesta
toada da tal secularização, né? Que vai deixando os nossos alicerces meio que suspensos. Não há uma verdade absoluta, não há uma coisa certa a se fazer, depende do jeito de pensar. Quando tudo isso é levado assim, jogado dentro do liquidificador e batido, não sobra muita coisa com essência, fica tudo muito vulnerável, fica tudo muito subjetivo, né? E qual é o perigo da gente viver em um mundo secularizado? A lição traz a história de Salomão, né? Salomão em 1 Reis, ou 1 Reis, né? 11:4, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque Salomão tornou aquilo que era verdade absoluta, servir a Deus sobre todas as coisas, só ao Senhor adorar e só a Ele prestar culto, o mandamento do Senhor. Ele transformou isso numa coisa ao gosto dele. Começou a ter muitas mulheres que serviam a outros deuses, e começou a servir os deuses dessas mulheres. Já ouviu a história daquele homem que Deus ofereceu para ele tudo que ele podia querer e ele pediu sabedoria? Salomão. Mas mesmo tendo toda essa sabedoria, ele não parece ter sido o homem mais sábio, porque caiu nessa armadilha. Apesar de Deus ter dado a sabedoria a ele, em alguns momentos ele não a exerceu. Serviu aos deuses das suas esposas, né, a outros deuses que ele sabia que não eram verdadeiros, mas foi se corrompendo, porque abriu mão da verdade absoluta, da verdade da palavra de Deus, da obediência ao Senhor, para dar ouvido a essa conversa fiada de que existem outras possibilidades. Já ouviu isso? Pois é. E isso é um perigoso, porque vai tornando a gente alienado. Eu tenho algumas perguntas que a Bíblia, que a nossa lição sugere, que podem ajudar você a identificar isso. Isso é um perigo. Primeiro, não tenho opinião, não sei o que a Bíblia diz a respeito de pena de morte, greve, aborto, clonagem e outros assuntos polêmicos. Isso não me importa, liberação das drogas, liberação da maconha, enfim, nada disso me importa. Ou eu não tenho posição sobre isso, ou mais, sou favorável a isso. Meu Deus, não diga isso. Porque para nós cristãos, o que vale para a gente é o que o Senhor ensina, porque lembra que Ele é nosso Deus, Ele é nosso Senhor, a gente vai transformando a nossa mente para experimentar a vontade do Senhor para a nossa vida, né? Aborto, morte, o direito de tirar a vida, né? O direito à pena de morte, né? Tudo isso pertence a Deus, é Ele quem dá a vida e é Ele quem tira, né? Legalização das drogas, ou não vamos parar com isso, gente, né? E outras questões que a gente nem pode entrar muito aqui, mas como questões de homossexualidade, homoafetividade, cada um é o que quer, cada um faz o que quer da vida, e é assim que a gente pensa. Como cristãos, a gente tem um padrão de pensamento, um padrão daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente obedece. Qual é o padrão? É a vontade das pessoas? É isso que a gente está sendo levado a pensar. É o que as pessoas querem que vale. Para nós que confessamos Cristo como Salvador e Senhor, porque não dá para ter só Ele como Senhor, Salvador se Ele não for também Senhor da nossa vida. Ele não é Salvador de quem não é Senhor. Para Ele ser nosso Senhor, então agora o que a gente pensa é o que Ele nos ensina, é o que Ele nos mostra, é o que a palavra de Deus nos revela, né? Porque a gente acredita que essa é a maneira que a nossa mente se transforma, a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para a nossa vida ser um instrumento de Deus, não um instrumento de massa de manobra do pecado. A gente escolhe o que é e faz o que quer e é assim mesmo? É assim, será? Mas a gente que crê em Deus, que crê que nós prestaremos conta daquilo que fazemos, e as nossas escolhas aqui refletem na eternidade. Onde é que eu vou passar a eternidade pelas coisas que eu estou escolhendo? O que eu vou ouvir de Jesus? Vinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim? Os vinde benditos de meu Pai, vida eterna com Cristo no céu. Os apartai-vos de mim? Porta da direita, ao lado, cheirando a enxofre. Pois é. O que a gente vai escolher? Porque o que a gente faz aqui reflete na eternidade. As nossas escolhas aqui. Mas o mundo secular diz que não, que tudo é subjetivo, até a Bíblia é subjetiva, até Deus depende. E é assim que vão levando a nossa maneira de pensar, né? Se você estuda só para conseguir o seu diploma, se você está interessada só em conquistar a sua carreira, interessado só em conquistar a sua carreira, não ser relevante às pessoas à sua volta, não ser bom, não fazer diferença onde você está, é isso que estamos ensinando por aí, né? O que importa sou eu, o que eu quero, o que eu acredito, meu diploma, ganhar dinheiro.
E quem está aí no coronavírus que ganhou muito dinheiro, os ricos não têm vaga de UTI no Rio de Janeiro. O que adianta ter dinheiro? Agora não está tendo, não tem vaga, não ter dinheiro ou não ter, não está fazendo a menor diferença para quem pegou coronavírus no Rio de Janeiro. Não tem onde se tratar. E agora? Agora depende de Deus, né? Agora o mundo econômico começou a ruir e é o que Deus faz é que está valendo, né? A gente vai se recorrer a Deus, né? Pois é. Mas o mundo secularizado não conta essas verdades para a gente na realidade, né? E a gente agora dá com essa realidade diferente e percebe que é Deus quem controla as coisas e que não é o dinheiro. Bom, e uma das características da secularização é que a gente vai se tornando insensíveis às coisas à nossa volta. O texto de Mateus capítulo 9, 36 diz que Jesus chegou em Jerusalém e viu as pessoas sofrendo, as pessoas escravizadas pelo pecado, as pessoas sendo escravizadas pelos romanos, as pessoas sendo exploradas pelas elites. Jesus se compadeceu delas. O coração de Jesus ficou triste, chorou por elas, né? Teve dó daquelas pessoas, da maneira como elas viviam. A secularização está tentando fazer a gente ignorar essas coisas. Ignorar o mundo à nossa volta. O que vale é o meu prazer, o que vale é o que eu quero. Mas tem dados do Brasil que a revista traz. 1 milhão de partos feitos por adolescentes a cada ano. 1 em cada 4 abortos realizados no Brasil são de adolescentes. E 1 em cada 13 adolescentes engravida no Brasil todo ano. De cada 13 que nasce de cada 13 que nasce, uma na adolescência vai ficar grávida. Esses são os dados do ritmo que o Brasil está. Hoje, a cada 13 meninas que você encontra adolescentes, uma está grávida. Você pode dizer, mas eu conheço 13 e nenhuma está grávida. Mas no outro, onde o outro conhece 13, tem 5. E aí, juntando os números, são esses os dados. E é isso, né? Eu faço o que eu quero da minha vida, faço o que eu quero do meu corpo. A mídia ensina hoje, você tem que sentir prazer, você tem que fazer o que gosta. A gente vê essas sexólogas de plantão, esse bando de gente retardada dizendo que quanto mais cedo você experimentar sexualidade, melhor. Ensinando isso na televisão, nas escolas, e um monte de gente embarca. Mas ninguém vai lá para a porta da maternidade quando vê uma menina com 13 anos grávida, que agora vai ter que viver para cuidar do filho. E aí perde a liberdade, perde o direito de passear, tem um filho para cuidar. Para estudar já vai ser mais difícil. O outro que engravidou provavelmente assume. Vai assumir como? Tem nem onde cair morto. E se assume é 2 coitados com um filho. E é assim, isso ninguém mostra na corrida pelo prazer, né? Bom, essa é a realidade, mas vamos para frente, que isso vocês já conhecem. 19% da população brasileira está abaixo da linha da pobreza. A secularização quer que a gente se lixe para isso. Vamos seguir a nossa vida, é o meu eu, é a colocação do eu acima de tudo. Bom, a gente também fica sendo impulsionado por uma busca pelo prazer acima de qualquer coisa, né? É o que eu gosto, é o que eu quero. Mas Salomão, esse cara, esse rei, esse homem de Deus que depois acaba se corrompendo, mas lá na frente ele se encontra com Deus novamente, que bom que foi assim, e ele confessa, né? Tudo o que os meus olhos desejavam, eu queria, né? Mas eis que tudo era vaidade. Nada tinha muita consistência, né? Não levou ele a lugar nenhum. Mas a busca pelo prazer não conta essa verdade pra gente, né? Diz que a gente tem que ir atrás daquilo que gosta, que a gente tem que fazer o que quer, que o importante é você estar fazendo aquilo que te dá prazer. Mas para nós que somos cristãos, que confessamos Jesus como nosso Senhor, nós somos servos, nós somos pessoas que pertencem a Ele. O nosso corpo é templo do Espírito, a nossa vida é dele, né? Vocês como adolescentes, como jovens, vão ter a profissão de vocês, vão, como todos, vão correr atrás dos seus sonhos, dos bons sonhos, como todos, vão correr atrás de uma vida profissional estável, que tenha certo conforto, como todo mundo quer, vão fazer planos, como outros querem estudar no exterior, ter uma boa profissão, passar no concurso público, passar numa universidade federal. Agora é como a gente conquista isso que faz a diferença não só aqui, mas vai fazer a diferença na eternidade. Mas como a gente é uma mente renovada, como Paulo recomenda,
se a gente deixar que a nossa vida seja conduzida por relacionamentos rápidos e superficiais, né? É aquela do pegar, pegou e depois soltou na mesma rapidez, né? Aquela da fila anda, como a gente escuta, mas é assim que Deus se agrada de nós, é para isso que Ele nos criou, né? O nosso corpo que pertence ao Espírito é para ser usado assim mesmo, né? Sem profundidade, é o que as pessoas só valem enquanto me satisfazem, enquanto fazem o que eu quero, enquanto cumprem a minha vontade, não serve mais para mim, é descartável, né? A gente trata as pessoas como objeto, como coisa. É assim que um jovem cristão deve ser, que um adolescente cristão deve se comportar, né? Filipenses capítulo 2, versículo 4 diz: não busquem os próprios interesses, ou não tenham em vista os próprios interesses, mas também aquilo que interessa aos outros, né? É solidariedade. Como estão as pessoas à minha volta agora nessa crise? Os meus amigos, como eles estão, né? Agora que você tem Cristo em que se apoiar, e os amigos que não têm nada? As pessoas que estão em depressão, aqueles que estestão desesperados, não sabem o que fazer, gente querendo se matar, se cortando. E o que a gente faz como adolescente, como jovem de Deus? Como é que a gente aconselha? A gente aconselha com as músicas da Rihanna, da Anitta, de quem mais aí? Do Justin Bieber? Ou a gente tenta levar a palavra de Deus que transforma, que produz renovação da mente? Aquilo que a gente já provou, que outros possam provar também, os nossos amigos, né? Ou a gente já está aconselhando de acordo com aquilo que a gente acha, que a gente pensa, que a gente já viveu, que a gente quebrou a cara e está ensinando o outro a não quebrar também? É assim? Ou é com a palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos ensina, que há tempo para todas as coisas, né? Que Ele está no controle, que Ele cuida de nós? Bom, é para a gente pensar, né? Vamos para frente para não me estender muito nessa aula. E a gente podia separar depois um tempo para fazer uma live, se vocês quiserem, eu, a professora Diana e vocês, para a gente abrir perguntas e discutir alguns temas e debater. Acho que vai ser muito legal. Mas assim, como que vive então em um mundo secularizado, né? Como que a gente faz? Como que a gente faz diferença no meio disso, né? Sem que eu seja um quadradão, sem que eu seja um isentão, sem que eu seja um ermitão, alguém do mato. Como que eu faço diferença nisso? Bom, Paulo recomenda algumas coisas, né? Não nos conformando com o mundo, não deixemos que é o mundo que indica como nós devemos ser. Já viu aquela coisa da moda, né? Tá na moda, aí você tem que usar. Tá fora de moda, você não usa. Trazendo isso para o contexto bíblico, é o que o mundo diz que eu tenho que fazer. Né? E se a gente não está fazendo o que todo mundo faz, a gente é quadradão, a gente é bobão. Será? É assim? Bom, Paulo diz: renovem a mente de vocês. Essa turma está andando numa cegueira, mas nós temos a luz de Cristo, né? João 8,32: conhecereis a verdade e acontecerá o quê? Vocês vão ser escravos dela? Não, libertos, a verdade vos libertará. João 14,6. Eu queria que vocês decorassem esses 2 versículos. A gente pode pedir isso depois, mas não vale enganar, tá bom? Perguntar no grupo, vocês colocarem porque estão lendo. 2 versículos para vocês guardarem no coração. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 14,6. Vai dizer: e disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente sabe disso. A gente é convidado a viver como se não soubesse disso. É levado a viver como se não soubesse. E é levado pelas pessoas que não sabem, fazendo a gente viver como se não soubesse também. Qual é o caminho? Como podemos experimentar a vida? Qual é a verdadeira verdade? Tudo é verdade, depende de cada um. Não, Jesus é a verdade, o que Ele diz é a verdade, Ele é a referência de verdade. Fora dele tudo é mentira, fora do que Ele diz é mentira, fora do que Ele ensina tudo é mentira. A gente sabe disso, né? Às vezes a gente é levado a se comportar como se não soubesse disso. E conhecendo Ele, que é a verdade, em vez de sermos libertos, a gente se faz escravo, se comporta como se fosse escravo, se não tomar cuidado, obviamente, se torna escravo de desejos imorais, pensamentos impuros, pornografia, vídeos pornográficos, vai se tornando refém, escravo dessas coisas. Tendo liberdade para experimentar,
fazemos como Salomão às vezes, né? Queremos ser escravos dos desejos do coração. Bom, Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 2, verso 2 diz: não se deixem demover facilmente da sua maneira de pensar, firmes naquilo que a gente pensa. Não, mas larga de ser bobo, que isso, Rafão, bora. Ô meu irmão, acorda para a vida, o mundo mudou, bora lá. Não, mas é assim que eu penso, é assim que eu creio. Você quer crer de outro jeito? Cuidado, lá na frente você pode se decepcionar. Eu não, eu prefiro obedecer a Cristo, viver a minha fé. Consegue lidar com isso? Nós vamos ser amigos. Não consegue lidar com isso? Sinto muito. Não vou trocar Jesus por você. Não troco Jesus pelo namorado. Não troco Jesus por ninguém. Nem pela amiga, nem pelo amigo, nem pelo relacionamento, nem pelo esposo, nem pela esposa. Não troco Jesus por nada. É assim que você tem que responder. Porque Jesus é o nosso maior tesouro. É Ele que nos garante a entrada na glória. Vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado. É Ele quem nos guarda, quem nos protege. Fora dele não há vida, né? Transformando a renovação da nossa mente também significa um pensamento que deixa de ser um pensamento secular, midiático, levado pela mídia, pelas grandes personalidades. É o que eles fazem que vale, eles que ditam a moda deles, a minha coisa é outra. Quem dita o meu ritmo de vida é outro. Sou eu a partir do conselho da palavra de Deus. Sou eu a partir do que a Bíblia me ensina, né? Porque Deus está extremamente preocupado com aquilo que a gente pensa, né? Filipenses 4:8 é um versículo para vocês deixarem aí para darem uma olhada, mas a nossa mente deve estar comprometida, endurecida para os padrões do mundo e comprometida com o Senhor. E como que a gente consegue isso, né? Lendo a palavra de Deus, meditando naquilo que o Senhor quer para mim, naquilo que o Senhor tem para a minha vida, orando, buscando a vontade do Senhor, buscando na oração aquilo que Deus tem para mim, para o meu futuro, né? Eu quero estudar no exterior, Deus é bom para mim, vai servir para mim, vai me fazer bem. O Senhor, é a vontade do Senhor? Ou tem coisas melhores para mim aqui? Esse namorado, essa namorada que está se apresentando, é a vontade de Deus para a minha vida? Vai servir para edificação? Ou vai ser uma derrota? Ou logo depois vão ficar dizendo para mim, chuta que é macumba, porque não dá certo? Deus é esse que o Senhor tem para a minha vida? É o momento certo? É agora? Né? Essa é a hora? Vou arrumar sarna para me coçar nesse tempo, tão cedo? É o melhor momento, Senhor? Então orar a Deus, para que Ele guie, dirija a nossa vida, para que Ele nos dê paz, que Ele tire da nossa vida aquilo que não é da vontade dEle. E às vezes orar para Deus tirar da vida, significa orar para Deus tirar da sua vida essa pessoa que quer se aproximar, quer namorar e tal, que vai servir de encosto. Meu Deus! É pedir que Deus guie as nossas escolhas, o futuro, onde nós vamos estudar, como nós vamos escolher a nossa profissão, né? Que universidade nós vamos estudar, orar para que Ele nos dê a oportunidade de passar na Universidade Federal, colocar a nossa vida na mão dEle, o nosso futuro na mão dEle. Ele se encaminha. Tem muita gente que fez as próprias escolhas, vocês devem ter exemplo à volta de vocês, de escolhas erradas feitas sem orar a Deus, e como isso é trágico, e como isso conduziu pessoas a uma vida sem sal, sem sabor, sem alegria, sem dinamismo, sem esperança, às vezes conformada com aquilo ali e acabou, e a gente tem a oportunidade de experimentar coisas grandiosas na presença de Deus, mas a gente troca às vezes isso por essa secularização terrível, que quer dizer para a gente como é que a gente tem que pensar, quer dizer para a gente como é que a gente tem que fazer, quer dizer que todo mundo está fazendo, a gente tem que fazer também. Legal? Bom, gente, eu espero que o texto que Paulo escreve na carta a Tito, capítulo 2, versículo 6, diz para aquele jovem: seja criterioso em todas as coisas. Nosso critério, a palavra de Deus. A nossa bússola, a Bíblia. A nossa vontade, que seja aquela que Deus quer para nós. O nosso corpo, templo do Espírito Santo. E espero que essa seja a dinâmica da vida de vocês,
que vocês mergulhem sempre nas coisas do Senhor, estejam sempre envolvidos, estejam sempre preocupados em saber o que Deus tem para a vida de vocês e qual é o plano do Senhor para a vida de cada um de vocês. Ok, gente? Que Deus abençoe. Vamos orar a Deus para encerrar essa aula e espero que vocês tenham gostado. E perguntas, dúvidas, pode chamar lá no grupo. Essa vai estar divulgada nesse grupo e aí vocês podem deixar as perguntas aqui. Aquelas que eu souber eu respondo de imediato, que eu não souber eu vou tentar pesquisar para a gente caminhar juntos. Um abraço, é muito bom estar com vocês. Anseio pelas nossas aulas presenciais. Nós tivemos 2 só, mas logo retornaremos para poder participar mais juntos. Vamos orar. Ó Deus e Pai, eu quero apresentar cada um desses adolescentes e jovens nas tuas mãos, diante da tua presença, que eles sejam jovens comprometidos com o Senhor, que suas mentes sejam renovadas diariamente pela tua mão poderosa, para que ao invés de instrumentos de satisfação de outras pessoas, para que ao invés de eles serem massas de manobra, ao invés de andarem pensando como todo mundo pensa, achando que devem seguir qualquer tipo de padrão mundano, que eles estejam preocupados mesmo em cumprir a tua vontade. Que seus corpos, que são templos do Espírito Santo, sejam para glorificar o nome do Senhor. Que suas vidas sejam a expressão da tua glória. Que o futuro deles seja preparado pelo Senhor, ó Deus, e que eles sejam assim profundamente criteriosos naquilo que escolhem, nas escolhas diárias, sabendo que aquilo que fazemos aqui, as escolhas que temos aqui, refletem não só nessa vida, mas refletem na eternidade. Refletem o que vamos ouvir do Senhor. Se ouviremos a expressão do Senhor ao seu servo dizendo: vinde benditos de meu Pai, ou se ouviremos: apartai-vos de mim. Ó Deus, que cada um deles estejam firmes na tua presença e continuem caminhando com o Senhor. E juntos possamos cumprir o teu querer e a tua vontade para este tempo. Ajuda-nos, ó Deus, nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, um abraço. Deus abençoe.